O MFA é o Movimento de Libertação do Povo Português, suprapartidário, que define como seu objetivo essencial o da independência nacional. O MFA reconhece que essa independência nacional passa por um processo de descolonização interna, a qual só se conseguirá através da construção de uma sociedade socialista. Por sociedade socialista, como objetivo final a atingir, entende-se uma sociedade sem classe, obtida pela coletivização dos meios de produção, eliminando todas as formas de exploração do homem pelo homem e na qual serão dados a todos os indivíduos iguais oportunidades de educação, trabalho e promoção, sem distinção de nascimento, sexo, credo religioso ou ideologia. A via de transição da sociedade atual para uma sociedade socialista passa necessariamente por várias fases, das quais a primeira abrangerá o período de transição fixado na plataforma de acordo constitucional e cujas etapas serão determinadas pela evolução socioeconómica e política do povo português. O MFA definiu já, entretanto, que esse caminho será feito por via pluralista. O pluralismo significa livre expressão e discussão de opiniões, bem como de experiências na construção da nova sociedade, em diálogo aberto e permanente com todo o povo português. O pluralismo socialista compreende a coexistência, na teoria e na prática, de várias formas e concepções de construção da sociedade socialista. O MFA repudia, portanto, a implantação do socialismo por forma violenta ou ditatorial. O pluralismo partidário, tal como consta da plataforma de acordo constitucional, implica o reconhecimento da existência de vários partidos políticos e correntes de opinião, mesmo que não defendam necessariamente opções socialistas. Admite, portanto, uma oposição cuja crítica poderá ser benéfica e construtiva, desde que a sua ação não se oponha à construção da sociedade socialista por via democrática. O MFA terá como natural suporte e apoio os partidos que, pelo seu programa e prática políticas, demonstrem um interesse real na adoção e concretização das medidas objetivas que a via de transição para o socialismo exige e com eles estabelecerá as necessárias alianças e coligações. Os partidos políticos deverão desempenhar, durante a via de transição para o socialismo, um papel altamente valioso, não só pela sua ação pedagógica de consciencialização e de mobilização das massas, mas também como veículos transmissores da expressão popular, auscultada sob várias formas, incluindo a via eleitoral. É necessário, entretanto, que os processos eleitorais que se desenvolverão durante o período de transição se integrem conscientemente dentro do processo revolucionário, não se admitindo que lhe venham a constituir um obstáculo. De acordo com a sua vocação expressa de Movimento de Libertação Nacional, o MFA pretende que todo o povo português participe ativamente na sua própria revolução, para o que apoiará decididamente e estabelecerá ligações com todas as organizações unitárias de base, cujos objetivos se enquadrem na concretização e defesa do programa do MFA para a construção da sociedade socialista. Essas organizações populares constituirão o embrião de um sistema experimental de democracia direta, através da qual se julga poder conseguir-se uma participação ativa de todo o povo português na administração pública e na vida política nacional, em ligação com os órgãos locais e regionais do poder central. Terão ainda a vantagem de fomentar, a partir da base, a convergência de esforços dos diversos partidos pela sua unidade na concretização dos objetivos comuns. Não serão admitidas, porém, organizações civis armadas, partidárias ou não, podendo, entretanto, as organizações populares, por iniciativa do próprio MFA e sob o seu controle e enquadramento, virem a desempenhar, em caso de emergência nacional, tarefas de autodefesa de objetivos vitais. Dentro das Forças Armadas, não serão permitidas quaisquer organizações de caráter político ou militar, partidárias ou não, estranhas ao MFA, devendo progressivamente todos os militares serem integrados no seu próprio movimento. O MFA reafirma a sua determinação em cumprir e fazer cumprir integralmente os termos da plataforma de acordo constitucional, livremente estabelecida com partidos políticos portugueses,
afirmando solenemente que denunciará e procederá contra todas as atitudes que, declarada ou veladamente, tentem pôr em causa o pacto assinado. De acordo com os princípios fixados, o MFA considera seu dever tornar publicamente explícito que a Assembleia Constituinte tem como exclusiva atribuição a missão patriótica de elaborar a Constituição Política da Nação Portuguesa, sendo-lhe vedada qualquer outro tipo de interferência oficial na vida política ou administrativa nacional. No plano externo, o MFA prosseguirá uma política de independência nacional e de contribuição para a paz e cooperação na Europa e no mundo. Dentro destes parâmetros, serão respeitadas as alianças e compromissos já estabelecidos, nomeadamente a participação de Portugal na NATO, de forma a não prejudicar o equilíbrio político-militar da Europa. No campo político, Portugal seguirá uma estratégia de abertura a todos os países do mundo, sem interferir nos respectivos assuntos internos, nem admitir ingerência nos seus próprios, sentindo vocação histórica para elo de ligação entre os povos europeus e os dos países do terceiro mundo, em especial os povos irmãos de expressão portuguesa. No campo económico, a política externa nacional orientar-se-á para uma diversificação progressiva das suas relações comerciais, não admitindo a qualquer país ou bloco que, por via das relações económicas, procure impor ao povo português qualquer forma de dominação. Exercício de autoridade. Da análise da atual situação política e da sua evolução previsível, ressalta a necessidade de um reforço e firmeza da autoridade revolucionária do MFA, base indispensável para um poder de Estado que permita o desenvolvimento normal e pacífico da via de transição para o socialismo. De facto, existem ameaças de atividades contra-revolucionárias fomentadas do exterior do país e suportadas no interior por agentes do capitalismo e colonialismo nacionais em vias de destruição que, a não serem firme e exemplarmente reprimidas, representariam um grave perigo de perturbação da ordem pública e segurança de pessoas e bens, podendo criar um clima propiciatório ao retorno de um regime de direitas fascisante. Por outro lado, certas manifestações de esquerdismo pseudo-revolucionário, ainda que por vezes bem intencionado, tendem a criar situações anarquizantes, profundamente perturbadoras de um processo revolucionário coerente, resultando, objetivamente, um reforço ao jogo declarado daqueles que dizem que pretendem combater. Conclui-se assim que só o exercício de uma autoridade firme, embora não essencialmente repressiva, poderá garantir o sucesso da revolução em que o MFA e o povo português se encontram empenhados. Desta forma, afirma-se a determinação de fazer cumprir firmemente todas as leis que se enquadrem nos objetivos da Revolução Portuguesa, até que o processo histórico demonstre a sua inadequação às circunstâncias concretas da sociedade. Para o efeito desse exercício firme de autoridade, além da legislação revolucionária já promulgada, serão publicadas novas leis destinadas a conseguir os objetivos fixados. A necessidade de reprimir com a necessária dureza a possível ação de grupos ou organizações clandestinas armadas obriga a promulgar uma lei especial que se encontra em preparação e que permitirá punir os participantes em tais organizações contra-revolucionárias com penas pesadas. Sobre o combate ao esquerdismo, considera-se que deverá ser travado essencialmente no campo ideológico, procurando recuperar os seus elementos bem-intencionados para os objetivos e tarefas da Revolução. Será, porém, exercida a repressão de várias formas, incluindo a ação armada, se necessária, contra os grupos ou organizações que, pela sua ação e prática, perturbem sistematicamente a ordem pública e desrespeitem as regras fixadas para a construção do socialismo por via pluralista. Reconhecendo-se que um dos campos em que as manifestações de esquerdismo incontrolado mais têm perturbado a vida pública nacional é o da educação e ensino, o MFA reafirma a sua determinação em apoiar o respectivo Ministério no restabelecimento do ambiente normal e produtivo em que, dentro de regras democráticas de gestão, os estudantes possam cumprir o seu dever para com a sociedade, preparando-se para as suas funções
de trabalhadores do futuro. Não esquecendo que é bastante desejável que no meio intelectual exista uma forte consciencialização revolucionária, os trabalhadores intelectuais, entre os quais os estudantes se incluem, têm por obrigação não deixar que a sua atividade política prejudique de tal forma o seu trabalho específico que os transforme potencialmente em parasitas da sociedade. Política económico-financeira. A situação económica atual do país caracteriza-se pelos seguintes 3 pontos críticos fundamentais. Desequilíbrio muito acentuado da balança de pagamentos, prevendo-se para o final do corrente ano um déficit muito superior ao verificado em 1974, que foi da ordem dos 17 milhões de contos. Desemprego bastante elevado, atingindo cerca de 250 mil desempregados, correspondente a 8% da população ativa. Produção interna decrescente, pondo em perigo a independência nacional, prevendo-se para o final do corrente ano, caso não sejam modificadas as atuais condições de produção, um decréscimo do Produto Nacional Bruto em relação a 1974 da ordem dos 6%. É forçoso, portanto, que todo o povo português tenha uma ideia bem nítida da situação económica e financeira do país, que se pode traduzir pelos seguintes factos. As importações, em grande parte de bens alimentares, são muito superiores às exportações, excedendo-as possivelmente em cerca de 50 milhões de contos no final do corrente ano. Este valor é em grande parte devido aos preços elevados dos produtos alimentares e do petróleo nos países de origem. Este déficit é atenuado pelas divisas estrangeiras que entram em Portugal, devidas às remessas dos imigrantes e às receitas do turismo. Este, conforme é conhecido, atravessa presentemente uma forte crise. Prevê-se que no final deste ano o país tenha um déficit na balança de pagamentos da ordem dos 30 milhões de contos, que terão que ser cobertos pelas reservas em divisas do Banco de Portugal, ficando estas praticamente esgotadas, à exceção das reservas de ouro. A situação financeira descrita inscreve-se num quadro económico em que a riqueza produzida no país, caso não se modifique a atual tendência, irá diminuir no presente ano em cerca de 6% relativamente ao ano passado, mesmo considerando o aumento referente ao setor agrícola. O panorama que se descreve é muito grave, mas não assustador, pois corresponde efetivamente a uma fase sociopolítica de eliminação dos erros do capitalismo monopolista e latifundiário que caracterizava o nosso país e ainda à crise do capitalismo internacional. No entanto, para que ele não se torne irremediável, forçoso é que o povo português tome decididamente a seu cargo a construção do novo sistema económico socialista e que as classes trabalhadoras decidam, conscientemente, optar entre o socialismo, com os sacrifícios relativos e temporários que exige a sua construção, e o capitalismo, com toda a exploração e opressão que lhe são inerentes. De facto, se a destruição do capitalismo exige a liquidação do poder explorador da grande burguesia monopolista, latifundiária e financeira, a construção do socialismo exige trabalho, sacrifício e consciência política das classes trabalhadoras, visando a sociedade futura sem classe e exploração, mas não podendo significar, a curto prazo, que sejam resolvidas todas as injustiças criadas do anterior regime e que, de repente, se possa pagar um salário a cada trabalhador português correspondente às suas justas aspirações e reais necessidades. Nestas condições, a política de verdade que desde sempre o MFA apresentou ao povo português torna imperiosa a adoção de algumas medidas realistas se o povo trabalhador quiser, de facto, construir o socialismo. Contenção dos aumentos salariais incomportáveis, salvaguardando o aumento do custo de vida e a eliminação de algumas situações mais injustas. Diminuição do volume das importações, incidindo em especial sobre os produtos mais supérfluos ou que possam ser produzidos no nosso país. Política de austeridade nos consumos. Aumento da produção interna,
sobretudo dos produtos, como por exemplo de bens alimentares, que possam substituir os que importamos ou que possam aumentar o valor das nossas exportações. Face à situação económica descrita, que se pode considerar muito grave, torna-se urgente adotar medidas imediatas pontuais e estratégia de desenvolvimento económico definida em função dos 3 pontos críticos: balança de pagamentos, desemprego e independência económica. Configuração futura dos sistemas político-económico, incluindo a discussão dos seguintes pontos: controle organizado da produção pelos trabalhadores, mobilização local para o desenvolvimento, organização do sistema de planeamento, subsistemas qualitativos da economia em transição, setor de Estado, setor privado, política de cooperação económica externa. Os 2 temas fundamentais, estratégia do desenvolvimento económico e configuração do sistema económico, serão urgentemente discutidos pela equipe económica do Governo Provisório e pelos 4 ministros sem pasta, representantes dos partidos da coligação, em ligação com o Conselho da Revolução, devendo ser tomadas as decisões correspondentes até ao final do mês de julho, possibilitando a elaboração de um plano de transição para 1976, 77 e 78. A discussão destes temas e das medidas pontuais imediatas representará um teste profundo da viabilidade política da atual coligação e da sua capacidade de marcha unitária para os objetivos reais do socialismo. Governo e Administração. Governo Provisório. O Governo Provisório deverá funcionar nas circunstâncias atuais como Governo unitário, respondendo rápido e eficientemente aos objetivos nacionais e patrióticos de construção do socialismo anteriormente definidos. Considera o MFA que a grave situação económico-financeira do país exige do atual Governo de coligação a superação de naturais divergências e a conquista de uma solução comum para o problema do desenvolvimento económico. Considera o MFA que o povo português, representado na sua esmagadora maioria pelos partidos políticos que compõem a atual coligação, tem o direito de exigir a esses partidos que correspondam ao seu dever histórico, sob pena de se considerar inadequada a presente coligação em função das necessidades objetivas do país. Desta forma, o MFA considera que a discussão da estratégia de desenvolvimento económico e do modelo económico da sociedade, a iniciar imediatamente pelo Governo Provisório e que deverá estar concluída no final de julho próximo, representará um teste extremamente importante que o povo português tem o direito de ver resolvido. Inércia da máquina do Estado. A atual máquina de Estado, extremamente pesada e burocrática, é nitidamente inadequada à dinâmica do presente processo revolucionário, respondendo lenta e dificilmente às solicitações que lhe são feitas. Para responder a este problema, considera o MFA como essencial a descentralização administrativa, a constituição gradual de um novo aparelho de Estado não partidário, organizado em modos dinâmicos em torno de objetivos pontuais fundamentais e dotado com o pessoal que se mostre suficientemente identificado com as exigências do dinamismo revolucionário. Paralelamente, serão lançados os trabalhos necessários para uma reforma administrativa em profundidade. Uma política correta de reclassificação e recuperação para o trabalho dos funcionários de Estado, utilizando o saneamento apenas nos casos nitidamente irrecuperáveis. A pressão do diálogo face aos órgãos do poder de Estado dos vários escalões, das organizações populares unitárias que correspondam aos mesmos escalões e que progressivamente serão dotados de poder de controle das atividades desses órgãos do aparelho de Estado. A eliminação dos procedimentos demasiado complicados e burocráticos dentro da máquina de Estado, substituindo-os por procedimentos expeditos e revolucionários capazes de responderem às pressões das solicitações, atribuindo-se plena responsabilidade aos executores. Descentralização administrativa. Tratando-se, embora, de matéria do âmbito da futura Constituição Política,
A dinâmica das populações na criação de formas associativas próprias para a defesa de interesses comuns tem vindo a impor, por parte do Ministério da Administração Interna, a adoção de medidas que o MFA considera corretas, de descentralização regional de diversos serviços do Estado, possibilitando, a nível regional, a elaboração do planeamento mais adequado às circunstâncias locais e a respectiva execução, com a participação progressiva das organizações populares locais, mantendo, embora, a necessária ligação e coordenação com os órgãos centrais de Estado. O critério adotado, essencialmente pragmático, consiste na constituição ao nível de uma determinada região, de um gabinete de planeamento e de uma comissão regional de emprego, que reúne representantes de vários ministérios interessados, além de um representante do MFA. Em colaboração com o Gabinete de Planeamento, funcionam as assembleias dos representantes das diversas comissões administrativas das autarquias locais, estas, por sua vez, em diálogo estreito com as já numerosas comissões de moradores, sindicatos e outras organizações populares unitárias. Esta iniciativa, já lançada no Algarve e com bons resultados iniciais, será brevemente lançada nas regiões correspondentes às regiões militares do Norte, Centro e Sul, por forma a permitir um melhor enquadramento e apoio por parte do MFA das organizações populares unitárias locais e será suficientemente flexível para possibilitar um posterior ajustamento às decisões da Assembleia Constituinte sobre a matéria. Ligação do MFA às estruturas populares unitárias de base. O MFA considera que na fase atual da Revolução é extremamente importante e até talvez decisivo o fortalecimento e dinamização das estruturas populares unitárias de base, como fator determinante da unidade popular e da superação das contradições existentes ao nível das estruturas políticas de topo. Esta nova linha de força da Revolução não pretende pôr em causa a legitimidade dos partidos políticos existentes, mas antes conseguir, através de uma dinâmica das suas bases apoiada no concreto, que de baixo para cima surja um impulso adicional de unidade e de coerência. A associação futura desses órgãos unitários populares poderá vir a constituir embriões de órgãos ou assembleias locais representativos dos interesses das populações que, gradualmente e em diálogo com os órgãos locais de administração pública, os vão dinamizando e identificando com os verdadeiros objetivos locais de interesse popular. As linhas gerais desta via de orientação política encontram-se neste momento em estudo por parte de um grupo de trabalho do MFA, nomeado para o efeito, cujas conclusões, formuladas a partir de dados reais existentes, serão brevemente divulgadas. Dinamização e informação. Reconhece que a construção pretendida de uma sociedade socialista pela via pluralista definida não poderá fazer-se sem uma mobilização e consciencialização de todo o povo português que o leve a determinar-se positivamente na via de transição para o socialismo. Deverá notar-se que a instauração de um socialismo real implica essencialmente uma evolução de mentalidades, de forma a transferir a maior parte da motivação, quase puramente material, característica das sociedades capitalistas, para uma motivação espiritual que leva os indivíduos a passar de uma atitude egoísta e individualista perante os seus semelhantes para uma atitude altruísta e coletivista, centrando a sua atenção e preocupação no bem comum. Essa mobilização e consciencialização só serão possíveis através de uma política de informação adequada que urge iniciar pela transformação profunda das estruturas dos órgãos e serviços de comunicação social. Isso não significa que a informação deva apresentar caráter monolítico de propaganda orientada, pois tal se considera não consentâneo com os princípios pluralistas seguidos pela Revolução Portuguesa. Mas é necessário que essa informação seja ao mesmo tempo verdadeira e pedagógica, elucidando e ensinando o povo e não excitando-o e confundindo-o, como até agora por vezes tem sido praticado. O MFA crê sinceramente que a liberdade e a opção socialista não são incompatíveis, mas é necessário que o exercício de uma
não limita a existência da outra. Uma das práticas necessárias à realização dos objetivos apontados consiste na transformação de um ou mais jornais diários, já atualmente pertencentes virtualmente ao Estado, em órgãos oficiosos, cujo noticiário e doutrina naturalmente reflitam as posições do MFA. E espera-se que com essa medida o povo português passe a dispor de órgãos de imprensa diária incontroversos, sem quaisquer obediências ou conotações a políticas partidárias e seguindo uma política geral de verdade e esclarecimento públicos, cuja prática diária os deverá tornar eminentemente respeitáveis. Com idêntico objetivo, torna-se igualmente necessário o controle da rádio e da televisão estatais, a fim de se fazer chegar ao conhecimento do público e de uma forma sistemática a posição e doutrina do MFA sobre a prática política e os acontecimentos da vida nacional. A mobilização da opinião pública para objetivos de interesse nacional deverá passar a fazer-se pela utilização racional da publicidade difundida por órgãos de informação, o que implicará naturalmente a utilização de empresas de publicidade nacionalizadas. Considerando-se o direito de existir em Portugal uma informação livre, reconhece que em muitos casos se tem abusado dessa liberdade, dando origem à difusão pela imprensa, rádio ou televisão de notícias propositadamente deformadas para causar confusão ou alarme na opinião pública. O mesmo que se passa quanto a certos correspondentes estrangeiros que, abusando da hospitalidade que lhes é concedida, fazem chegar aos órgãos de informação de que são agentes notícias falsas ou deturpadas, prejudicando intencionalmente a imagem de Portugal no mundo. Não permitindo a lei de imprensa a ação decidida e rápida sobre esses prevaricadores, que dela abusam para realizarem, até agora impunemente, ações perfeitamente classificáveis como contra-revolucionárias, o MFA está decidido a proceder direta e eficazmente contra eles, fazendo publicar, se necessário, legislação revolucionária adequada ao efeito. As grandes comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e cujo sentimento de nacionalidade se mantém perene, têm sido vítimas de sistemáticas campanhas de difamação sobre o que se passa na sua pátria, com a intenção de os alienar do sentimento de libertação nacional e, por vezes, de os empregar como arma da reação junto de amigos ou familiares residentes em Portugal. O MFA espera que toda a nação portuguesa, incluindo aquela que foi obrigada a emigrar por falta de liberdade ou de condições de vida no seu país, sinta o orgulho da sua nacionalidade, sendo para tal necessário que seja informada com verdade e oportunidade do processo revolucionário. Para isso, os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e Comunicação Social porão em prática as medidas e sistemas adequados. A mobilização do povo português para a via socialista exige, além de uma nova política de informação, uma ação dinamizadora constante que, pela presença e pela prática, torne visíveis e operantes as recomendações e programas dimanados dos órgãos centrais. Para tal, é necessário uma ação intensa e eficaz de dinamização cultural militar adequada, numa ação conjunta com as organizações populares unitárias de base que, melhor do que ninguém, poderão refletir os mais justos anseios e necessidades das populações. Para esta ação, deverão ser postos à disposição os meios humanos e materiais convenientes, não esquecendo que a Revolução de 25 de Abril foi feita para o povo e será desse povo que lhe virá a sua força, continuidade e razão de ser. São quase 7 horas da madrugada deste sábado 21 de junho e estamos na Sala Império do Palácio de Belém, onde, logo após terminar esta longa reunião do Conselho da Revolução, o capitão Vasco Lourenço, porta-voz do mesmo Conselho, leu para os espectadores o comunicado final dessa reunião, aliás, o plano de ação política. Capitão Vasco Lourenço, eu gostaria, se ainda for capaz, depois deste longo trabalho
antes de responder a 2 ou 3 perguntas, que nos dissesse se, de certa forma, se pode considerar este plano de ação política como que um desenvolvimento e uma concretização do programa do MFA em vista da opção e da via socialista, entretanto, claramente definida. Bom, o programa do MFA, nas suas linhas essenciais e principalmente no seu espírito, mantém-se absolutamente em vigor, não é? Neste momento foi necessário, achamos necessário fazer uma análise profunda da situação, análise dos porquês de alguns assuntos não andarem para a frente como gostaríamos de ver andar, de alguns impasses que existiam, e, portanto, dessa reunião bastante longa, que nós fizemos com a intenção, portanto, de ser mais uma reunião de trabalho, uma reunião de análise, e acabou por ser bastante especulada e criar à volta dela uma expectativa muito maior do que aquela que nós pretendíamos. Dessa reunião, dizia eu, saiu, portanto, para já este plano de ação política que define linhas gerais, portanto, clarifica e especifica em alguns pontos o programa do MFA, dentro da opção socialista que já tinha sido tomada pelo MFA e que agora irá ser posto em prática com medidas concretas. De qualquer forma, portanto, verificamos que existiram especulações absolutamente infundadas, mas que de certa forma talvez possam explicar por acontecimentos posteriores ao início da vossa reunião e que de certa forma lhe vieram dar perante as pessoas um sentido que não tinha. Mas julgo que se pode dizer que a expectativa existiu e com razão, dado que parece extremamente importante esse plano. Bom, sim, quer dizer, para nós este plano é de facto bastante importante, define alguns pontos que consideramos fundamentais para a prossecução da Revolução Socialista que está a realizar-se em Portugal e esperemos que sirva bastante para pôr em prática essa mesma revolução. Não é? O capitão Vasco Lourenço atribui um significado especial, até digamos simbólico, ao facto de, pela primeira vez, claramente se definir o MFA como Movimento de Libertação do Povo Português? Bom, é a primeira vez, efetivamente, que aparece definido o MFA como Movimento de Libertação do Povo Português. Mas, evidentemente, que no nosso espírito, pois não é só agora que aparece essa ideia, porque quando o MFA arrancou no dia 25 de Abril, nós pretendíamos, de facto, libertar o povo português, que é essencialmente o que qualquer movimento de libertação pretende fazer, libertar o povo a que pertence. Nós pretendíamos libertar o povo português, não só do regime fascista que existia em Portugal a 25 de Abril de 74, mas também de toda uma colonização que existia em Portugal, porque era talvez o caso único em todo o mundo. Nós éramos um país colonizador, mas éramos também um país colonizado. Colonizado essencialmente através de toda uma política económica e que extraía as grandes potências e outros países, não só grandes potências, extraíam, portanto, benefícios políticos, resultados políticos de toda uma dominação económica que existia neste país. Portanto, podemos, de facto, considerar o nosso país um país que até 25 de Abril de 64 era um país colonizado também. E nós, como autêntico movimento de libertação nacional, de facto, pretendemos descolonizar o nosso país, pretendemos alcançar uma verdadeira independência nacional. Consideramos também, como aliás está dito logo na introdução deste plano de ação política, que essa independência nacional só se conseguirá através da implantação de um socialismo em Portugal. Mas poder-se-á, de certa forma, dizer também que, enquanto este documento deixa perfeitamente explícito que essa libertação é entendida, portanto, não só no plano político, como no plano económico, como uma libertação relativamente a qualquer forma de exploração do homem pelo homem. Exatamente.
E com uma reafirmação também da via pluralista. Sim, parece-me que há quem queira duvidar um bocado daquilo que nós afirmamos. Normalmente, parece-me que temos cumprido, o MFA tem cumprido com aquilo que promete e, de facto, mais uma vez aqui estamos a reafirmar que a nossa opção é a opção socialista, mas seguindo a implantação, portanto, da sociedade socialista por uma via pluralista. Entretanto, Capitão Vasco Lourenço, existem já pensadas ou vão continuar a trabalhar nelas algumas medidas concretas, quer no sector económico, social, quer em outro aspecto aí bastante acentuado e que parece também da maior importância, que é do reforço da autoridade democrática e da disciplina para se atingir a sociedade socialista? Pois já alguma coisa está pensado. Ficou acordado com a equipe económica que hoje esteve aqui também a falar connosco, que eles irão receber, portanto, este plano de ação política, irão organizar rapidamente um conjunto de medidas imediatas, pontuais, para pôr desde já em execução, não é? Depois será discutido também um plano mais pormenorizado, portanto, um plano para 3 anos. Além disso, há mais alguns pontos ainda a clarificar, quer no aspecto interno, quer no aspecto externo, portanto, dentro destas linhas aqui definidas, pois há ainda alguns pontos que precisam de ser postos em prática, não é? Nós vamos continuar hoje a reunião às 15h30, pois, quer dizer, para continuar a discutir alguns pontos e, no entanto, as medidas que forem sendo tomadas han de sair, não é? Nunca medidas bombásticas, como eu já uma vez referi, que não se esperem medidas bombásticas, mas algumas medidas que venham a ser tomadas, pois han de sair efetivamente à luz do dia quando for oportuno. Uma das coisas que também teremos que começar já a estudar para pôr em prática é o problema da informação, portanto, que achamos essencial que a informação deixe de ser uma informação, eu não lhe digo livre, mas um bocado anárquica, como tem sido em grande parte a nossa informação, e passe de facto a ser uma informação bastante construtiva e totalmente inserida dentro do processo revolucionário. Para isso, depois está previsto que, inclusivamente, dos órgãos de informação, dos órgãos de imprensa diários, dos que já estão nacionalizados, quer dizer, já pertencem, portanto, ao Estado, um ou mais passem a ser transformados em órgãos oficiosos controlados diretamente pelo MFA. E será concretizar um pedaço a pergunta, mas poder-se dizer um em Lisboa, outro no Porto? Não está assente, poderá ser um em Lisboa, outro no Porto, poderá ser também um de manhã e outro 2 de tarde, não é? Pois a informação terá que ser revista, não é? Não se pode conceber, de facto, que o Estado esteja a gastar o dinheiro que está a gastar com a informação para ela às vezes andar com, já disse, não é estar a bater muito na informação, mas de facto pois acho que até tem desempenhado um papel bastante importante e, como nós aqui referimos, pois é só em alguns casos, não é? Mas há que reorganizar a informação, porque de facto o Estado está a gastar um dinheiro bastante grande com alguns órgãos de informação que foram nacionalizados e não se compreende muito bem, quer dizer, como é que a informação é tão deficitária. Por isso há que reorganizá-la e, por isso, dentro dessa reorganização, pois um ou mais órgãos hão de passar, de facto, para órgãos oficiosos. O Capitão Vasco Lourenço referiu-se agora, sobretudo, também ao aspecto económico. Parece-me resultar do vosso plano de ação política que há também críticas formuladas a outros aspectos que não económicos, portanto, aspectos de orientação e de formas
mais positivas de intervenção no processo revolucionário? Em relação a à informação, exatamente. Pois, está aqui, não é? Que, embora consideremos um direito, não é, fundamental o existir em Portugal uma informação livre, reconhecemos, no entanto, que em muitos casos tem abusado um pouco dessa liberdade, um pouco acrescentei eu agora, dando origem à difusão pela imprensa, rádio ou televisão de notícias propositadamente deformadas para causar confusão ou alarme na opinião pública. Tem, de facto, havido alguns casos que, infelizmente, não correspondem, portanto, ao que seria lógico esperar de uma informação inserida no processo revolucionário. E, para terminar, Capitão Vasco Lourenço, gostava, se houvesse qualquer ponto mais que quisesse realçar ou aclarar. Bom, pois os pontos principais, pois começa logo pela definição do MFA como movimento de libertação. Temos a definição novamente do socialismo, a opção socialista. Temos também a definição da via pluralista para a implantação do socialismo, não é? A definição, de facto, da independência nacional. Temos o reforço, achamos que há que haver um reforço forte da autoridade, que se tem verificado um bocado ausente até aqui, pelo menos em alguns momentos, não é? Consideramos que há que não admitir, portanto, formas contra-revolucionárias, quer com cariz de direita, quer de esquerda, não é? Desde que sejam revolucionárias, há que não as admitir. Há que fazer um esforço tremendo neste momento dentro do campo económico ou financeiro. Consideramos que, de facto, a batalha da produção, a batalha económica, mais propriamente dito, a qual a batalha da produção é fundamental, de facto, para o andamento do processo português, não é? Para isso, pois, irão ser tomadas algumas medidas. Teremos que entrar forçosamente numa política de austeridade, numa política de contenção de salários, de diminuição do volume das importações. Não é? Há aqui um problema, um ponto para que eu já agora gostaria de chamar a atenção, que é aquilo que nós consideramos, não é, que vai ser um teste extraordinário à possibilidade da coligação continuar ou não, porque efetivamente nós queremos manter a coligação o mais possível. Achamos que, portanto, há que tentar aguentar a coligação, mas há que pôr a coligação a trabalhar. E funcionar. E a funcionar. Por isso, a discussão quer dos temas de estratégia de desenvolvimento, quer da configuração do sistema económico, quer desde já que se vai dar a discussão das medidas imediatas, não é, pontuais, a pôr em discussão desde já. Portanto, toda essa discussão vai ser um teste para os partidos. Vamos ver efetivamente se os partidos que estão na coligação querem mesmo implantar um socialismo em Portugal ou se o dizem só, quer nos seus programas, quer nos discursos que os dirigentes fazem, não é? Portanto, nós consideramos de facto que esta discussão vai ser um teste forte à continuação ou não da coligação. Desculpe, e um teste de certo modo a curto prazo? Pois, quer dizer, portanto, ela vai começar por a discussão imediata, desde já, das medidas que temos que tomar, portanto, de imediato, praticamente pontuais, como uma política de austeridade, de contenção de salários e outras medidas, até à discussão, portanto, que está previsto que fique pronta até ao final do mês de julho, não é? Que será uma discussão, portanto, entre a equipe económica e os ministros em pasta que representam os partidos da coligação e, portanto, em ligação permanente com o Conselho de Revolução, para a decisão quanto à estratégia do desenvolvimento e à configuração do sistema económico. Portanto, isto é, de facto, um dos pontos que eu queria chamar a atenção. Não é? Depois há outros pontos, de facto, que teremos que ver se efetivamente a máquina do Estado deixa de ser a máquina burocrata e empata que nós temos, infelizmente, uma máquina pesadíssima que continua a não resolver os problemas. Temos a sensação, grande parte das vezes, que a máquina do Estado até atua por processos contra-revolucionários, porque empata mesmo, como se costuma dizer,
o andamento, portanto, dos processos. Esperemos que essa máquina do Estado se consiga pôr funcional e a trabalhar portanto, para a revolução. Temos a definição de que consideramos que há que fazer uma efetiva descentralização administrativa. Referimos efetivamente que, embora não em linhas ainda, portanto, bem definidas, a ligação do MFA às estruturas populares unitárias de base, não é? Estamos, de facto, desejosos de que elas apareçam e desejamos ligar-nos a elas, pois admitimos também, como já foi dito, que essas organizações populares unitárias de base, em caso de emergência, possam, portanto, ser armadas sob o controle e o enquadramento do MFA para a autodefesa de determinados pontos, não é? O que não é bem a mesma coisa que formar, portanto, milícias armadas. Até é muito diferente mesmo. Bastante diferente. E depois é todo o problema da informação sobre o qual já falamos também. De maneira que agora esperemos mais alguns pontos concretos que andam a vir com o decorrer dos tempos. Muito obrigado, Capitão Vasco Lourenço, e bom dia, embora ainda não tenha tido hábito.